Queridos, graça e paz. Estou muito feliz por estar novamente aqui gravando esse vídeo para vocês. Para Deus em primeiro lugar, né? Mas com o propósito de estar alcançando ou ativando algo dentro de cada um, inclusive dentro de mim, né? A palavra do Senhor, ela primeiro bate na gente antes de bater nas outras pessoas, né? Queridos, eu queria comentar hoje a respeito sobre liderança. Queria ter uma conversa direcionada com vocês a respeito de liderança. Ao contrário do que nós aprendemos com o passar dos séculos, aquela liderança imposta, certo? De coação, de coagir, né? De eu mando, você faz. Eu falo que é assim e tem que ser assim. Eu falo e você obedece. Queridos, isso não tem nada a ver com liderança. Na verdade, isso nunca teve nada a ver com liderança. É um mito que a sociedade colocou que isso é liderança. O efeito disso é muito negativo. Infelizmente, nós vemos alguns líderes hoje em dia se portando dessa maneira, com esse efeito negativo. E é algo muito prejudicial, certo? Para a igreja. Isso acontece também fora, na vida secular, no trabalho, na escola, no grupinho da faculdade, que seja. E seja em qual área for, é muito prejudicial. Só que é muito mais grave quando é dentro da casa do Senhor, certo? Por quê? Porque as coisas para Deus têm que ser feitas com ordem e com decência. E a liderança, na verdade, seguindo o exemplo de Jesus, que foi o maior líder de todos os tempos, na verdade Jesus foi o maior tudo de todos os tempos, né? Não há como competir com Jesus em nada que se tente, né? Você vai perder todas as vezes que tentar competir com Jesus, mas Jesus ele deixou o exemplo para a gente. E é sobre isso que eu gostaria de falar, exemplo. O bem mais precioso que Jesus deixou para a gente aqui, fora o fato da salvação, né, que nós alcançamos a graça através do sangue carmesim do nosso Senhor que foi derramado no madeiro. Mas Jesus deixou um exemplo. Só que hoje eu gostaria de falar de um outro líder, lá do Antigo Testamento, que é Josafá. Josafá, ele foi o rei, o governante de Judá durante um período, certo? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós não vamos ler o capítulo 20 todo de Crônicas, mas eu vou dar uma resumida, rápida, para você. O capítulo 20 de Crônicas diz que o povo de Moabe e o povo de Amon, eles estavam se amotinando para atacar Judá, certo? E eles se reuniram, né, fizeram uma aliança, certo? Que é costume dos povos que guerreiam fazerem alianças, né, para sobrepujar os seus adversários, e eles fizeram uma aliança para atacar Judá. E o que aconteceu? O rei Josafá, quando ele soube disso, a Bíblia diz que ele temeu, certo? E aí a gente vai lá agora no versículo 3 do capítulo 20, que está escrito assim, ó. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Ele apregoou o jejum. Qual é o exemplo que eu vejo aí? Primeiro, Josafá ele teve medo, mas ele não se apavorou. Ter medo, temer é uma coisa, se apavorar é outra coisa. E ele tomou uma atitude sábia. Qualquer outro rei juntaria sua tropa de elite, seu agrupamento dos homens mais fortes, mais valentes, e faria uma barricada, uma linha de defesa para quando eles atravessassem o Mar Morto, não tentar vencer, mas de alguma forma atrasar, certo? Retardar o avanço das tropas inimigas para que o povo de Judá pudesse fugir, mulheres e crianças, que eles pudessem estar salvando o máximo de vidas possíveis, certo? Mas Josafá não fez nada disso. Josafá, ele se expôs na frente do povo, ele
ele deixou claro, a nível de exposição, seus medos, seus receios, ele temeu pelo povo, certo? E aí, no decorrer do capítulo 20, diz pra gente que vieram pessoas de todas as cidades e todas as cidadelas ao redor, né, de Judá, para poder estar participando desse jejum, para poder estar orando junto, para poder estar juntando, né, o poder da união. A gente pode voltar lá no capítulo 11 ou 12, eu acho que é 11 de Gênesis, que fala a respeito da Torre de Babel, né? Que o povo se uniu e o próprio Deus disse, não vai ter nada que seja impossível para esse povo, porque esse povo é um. Isso aconteceu em Judá. O povo virou um, o povo se uniu. E quando o povo está unido, ninguém pode, né, gente? Esse governo só tá aí, essa bagunça, porque nós somos desunidos. Essa é a realidade, é culpa nossa, entendeu? Mas eu não quero falar sobre isso, não. Eu quero falar sobre o exemplo que Judá deixou. Primeiro ele se expôs. E aí agora eu te faço uma pergunta. Você, líder, você se expõe? Líder, você deixa os seus medos e os seus anseios transparentes para os seus liderados? Aqui na nossa congregação, nós andamos, nós caminhamos, né? Alguns caminham bastante perto da gente, de mim e da minha esposa, e alguns tão perto que eles conhecem, cara, 90% dos meus defeitos, assim como as nossas qualidades também. E nada os impede de caminhar junto com a gente, de seguir nosso exemplo, de estar debaixo de uma liderança, certo? Assim como eu e o meu pastor, por exemplo. Não vou falar para você que o meu pastor não tem defeitos. É um homem, é um ser humano, certo? Só que nenhum dos defeitos desabona a autoridade sacerdotal que ele tem sobre a minha vida, certo? Assim como eu gostaria de deixar isso para vocês. Seja transparente. Seja transparente com a sua equipe, certo? É lógico que você não vai expor suas mazelas em praça pública para até você não envergonhar o evangelho, né? Ninguém conta tudo. É uma tremenda de uma hipocrisia falar que você é tão transparente a ponto de se expor 100%. Ninguém faz isso. E o que acontece? Eu queria deixar essa reflexão. Seja, primeiro de tudo, seja transparente com as pessoas. Seja transparente, queridos. Lembrando, claro, que há mais de uma maneira de se dizer uma coisa. Vamos também ter cuidado para não ofender. Vamos ter sabedoria também. E eu queria deixar um outro exemplo. Queria pedir para você dar uma avançada, para não demorar muito, lá no versículo 18 do mesmo livro de 2 Crônicas, né, que fala a respeito, que está dizendo assim, ó, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aqui não está dizendo em nenhum momento que Josafá pediu para o povo se prostrar. Em nenhum momento. Aqui está dizendo que então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Você sabe o que é isso, querido? É exemplo. Ele não precisou pedir. Líder, eu te faço uma pergunta agora. Quando você se prostra, o povo se prostra? Querido, quando você chora, o povo chora junto com você. Quando você teme, o povo teme junto com você. Quando você se alegra, o povo se alegra junto com você. Não é uma acusação, é uma reflexão que nós temos que fazer. Nós que somos líderes, nós que temos pessoas que nos seguem. Há uma responsabilidade muito grande em ser líder, porque tem olhos voltados para você. Primeiro, seja transparente. E segundo, dê um bom exemplo. Dê um bom exemplo. Nesse capítulo 20 de Crônicas também diz que Josafá, ao invés dele preparar um
o seu exército de contingência, né? Ele preparou cantores para estar adorando. E eles adoraram, certo? E o povo, os filhos de Amon e de Moabe, os moabitas e os amonitas, eles lutaram entre si e não houve guerra para ajudar. Eles lutaram sobre si e acabou-se ali essa coalizão e acabou-se a guerra ali. Querido, que isso fique de exemplo para você. Primeiro, seja transparente. Segundo, adore nas suas guerras. Em vez de levantar guerreiros, levante adoradores, como Josafá fez. E terceiro, faça uma reflexão sobre você mesmo. O povo está aí seguindo o seu exemplo? E se está seguindo o seu exemplo, está seguindo um bom exemplo? Líder, eu deixo essa palavra para você, porque nós, como líderes, nós temos uma grande responsabilidade nessa nação. Vamos nos preparar para a batalha. Os moabitas e os amonitas, eles não vão prevalecer. Amém, queridos? Graça e paz. Fique com Deus.